E aí, meu time, tudo bem com vocês? Professor Thiago Oliveira aqui, e neste vídeo nós vamos resolver uma bateria de questões de estatística que foi cobrado agora, no ano de 2025. Hoje falaremos sobre gráfico de pizza, o gráfico de setores, falaremos também sobre gráfico de linhas, mediana, desvio padrão, probabilidades. Pessoal, temos bastante coisas aí para a gente poder trabalhar e revisar e aprender e aperfeiçoar com relação à parte de estatística. Pessoal, começando pela primeira questão, começado assim, ó, já olha assim, ó, já presta atenção, ó. Vunesp, uma banca grande, tá, pessoal? Inclusive, esse assunto aqui é bastante explorado pela própria Vunesp. Bom, é o seguinte, vamos lá. Um fabricante de sorvetes, pessoal, se tiver pequenininho, aí vocês coloquem em tela cheia esse vídeo aqui, coloquem em tela cheia aí o vídeo, tá? Vamos lá. Um fabricante de sorvetes encomendou uma pesquisa de preferência em relação a 4 sabores diferentes identificados apenas como A, B, C e D. O resultado apresentado veio em forma de gráfico de setores, em que 3 setores indicam suas medidas e graus. Então, nós temos o setor azul, o setor laranja e o setor cinza, mas faltou o setor amarelo. Entre as pessoas que participaram da pesquisa, o sabor identificado como D foi a preferência de. Ele quer saber o percentual de pessoas, né, que gostaram do sabor D. Só que, pessoal, para a gente encontrar o percentual de D, precisamos encontrar essa proporção. O que que eu chamo de proporção? Esse grau aqui, tá? O que que eu quero falar com grau? Pessoal, se você começar nesse ponto e você der um giro, ó, nós vamos dar um giro completo. Pessoal, esse giro vai ser um giro de 360 graus, tá? Então vamos lá, pessoal. Então, se você sair daqui e você vir para cá, você vai ter 360 graus. Então, isso aqui já traz para a gente uma informação importante. Por quê? Se eu pegar 62 mais 100 mais 36 mais o setor D, tudo isso então tem que ser igual a 360, certo? Então, 36 mais 62, vamos ver, 36. Opa, 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 opa. 36 36 mais 62, aqui eu vou ficar com 8, aqui eu vou ficar com 9. 98 mais 100 vai dar 198. 198 mais D é igual a 360. Bom, o que que nós podemos fazer aqui? Deixar esse D aqui quietinho na dele, o 360 também, e esse 198 que está positivo, eu vou passar para o outro lado do sinal, só que ele vai passar negativo. Então vamos ficar com 198. Fazendo essa continha aqui, 360 menos 198, 360 menos 198, 0 menos 8 não dá, pega emprestado, aqui fica 5, aqui fica 10, 10 menos 8 vai ser igual a 2, 5 menos 9 não dá, pega emprestado, aqui fica 2, aqui fica 15, 15 menos 9 vai dar 6, 2 menos 1 é igual a 1. Ou seja, esse setor D representa, então, 162 graus. Pessoal, agora é só fazer uma regrinha de 3, tá? Porque ele quer o percentual. Bom, nós sabemos que se somarmos todos esses graus aqui, vai representar todos os graus. O que que todos representa? Todos representa 100%. Então, vamos lá. Então, eu sei que 360 graus, que são todos os graus, representa 100%. Correto? Correto. Então, 162 graus representa quanto? Essa é a pergunta que não quer calar. Então vamos lá, pessoal, multiplicando em cruz. Eu vou ficar com 360x. Isso aqui é igual a 1 vezes 162, é 162. Esses dois zeros aqui vai vir para cá. O que nós podemos fazer aqui? O x vai ficar aqui quietinho na dele, o 162.000 ou 16.200 também. Esse 360 que está multiplicando o x, nós vamos passar para o outro lado do sinal, porque ele vai passar dividindo. Bom, é claro que nós podemos facilitar nossa vida, né? Ao cortar esse zero com esse zero. Então, ficamos, na verdade, com 1.620 dividido por 36. Dá até para simplificar essa conta, né? Mas eu não vou simplificar, não. Bom, pessoal, aqui como que eu costumo fazer? Eu peço ajuda para as alternativas, tá? Ó, começa com 3 ou começa com 4. Então, quando eu for fazer um teste, ou eu vou testar 3 ou eu vou testar 4, tá? Minha intuição diz que é 4. Então, eu vou fazer 4 vezes 36. 4 vezes 6, 24. Coloco 4 e sobe 2. 4 vezes 3, 12. Com 2, 14.
Ó, na mosca. Então, 4 vezes 36 dá 144. Para 162, ó, 144, 154, 164. Passei 2. Então, falta 18. Desce esse zero aqui. Bom, então eu já sei que começa com 4, então não vai ser nem a B nem a A. Bom, aqui vamos tentar com 5. 5 vezes 36. 5 vezes 6 dá 30, coloco o zero e sobe 3. 5 vezes 3, 15. Com 3, 18. Na mosca. 5 vezes 36 dá 180. Para 180, zero. Então acabamos de perceber, de encontrar que o percentual de pessoas que gosta do sabor, né, identificado como D, é de 45%. Logo, o gabarito, então, dessa questãozinha aqui é a alternativa D. Parou por aqui? Não, porque vamos avançar, pessoal, vamos avançar. Agora nós vamos bater um papinho sobre gráfico de... Que tipo de gráfico é esse que eu esqueci o nome? Bom, pessoal, coloca aí abaixo o nome desse gráfico aqui, eu quero saber de vocês, hein? Bom, pessoal, basicamente ele está pedindo a mediana. Quando se fala em mediana, nós temos que entender o seguinte: são elementos, tá? É uma medida de posição a qual ela vai estar geometricamente no meio, geometricamente no centro. Só que, pessoal, para a mediana estar no centro, as informações têm que estar em quê? As informações estão exatamente isso que você falou. As informações têm que estar em rol. Então, aqui nós temos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Pessoal, quando a quantidade é par, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer n e dividir por 2. E no caso aqui vai ser 14 dividido por 2. 14 dividido por 2 é igual a 7. Cuidado, cuidado, ó. A mediana não é o número 7. A mediana está no ponto médio entre o 7 e a próxima posição, a posição número 8, ou seja, é os termos centrais. Então, se você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, eu não sei qual que é o valor da mediana, mas eu sei que ela está exatamente aqui. Tanto é verdade que, se você observar, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 valores à direita, e temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 valores à esquerda. Então, a mediana, de fato, ela está geometricamente no meio. Bom, então o que é colocar as informações em rol? Colocar em ordem crescente, do menor para o maior, ou então você pode colocar em ordem decrescente, do maior para o menor. Eu gosto da primeira opção, eu acho mais fácil começar do menor para o maior. Então, o menor valor aqui, ó, eu sei, tá pequenininho, mas eu consegui enxergar 6,8. 6,8. Depois do 6,8, eu tenho 7,5. 7,5. Depois do 7,5, eu tenho 7,6 e 7,6. 7,6 e 7,6. Depois do 7,6, tem mais um 7,6 aqui, ó. 7,6. Depois desses três 7,6, eu tenho 7,7, eu tenho 7,9. Opa, peraí. Só confirmar aqui, ó. 6,8, 6,8, peraí, bateu. 6,8, 7,5, 7,5, beleza. O 7,6 é só duas vezes. Vamos lá. 7,6 duas vezes. Agora sim, ó. 7,6, 7,5, 7,6. É que tá tão pequenininho, 7,6. E, inclusive, pessoal, por incrível que pareça, isso aqui já está ampliado, tá? Porque na prova tá menor ainda. Bom, mas vamos lá. Não esqueça de levar óculos aí quando vocês for fazer prova, hein? Aqui nós temos 7,7. Depois eu tenho 7,9 e 7,9. 7,9 e 7,9. Depois do 7,9, nós vamos ter 8,1. Pessoal, então, a mediana é o ponto médio entre 7,9 e 8,1.
Eu preciso continuar preenchendo? Não, porque na verdade o que me interessa é só os termos centrais, que são esses dois aqui. Então vamos calcular o ponto médio. Professor, pelo amor de Deus, como que se calcula o ponto médio? Com ponto médio é fácil. Você vai fazer o limite inferior dos termos centrais, mais o limite superior do termo central, e dividir por 2, dividir ao meio. Então você vai fazer 7,9 mais 8,1 dividido por 2. Pessoal, essa conta aqui vai ser igual a 8. Bom, por que eu sei que é 8 sem precisar fazer a conta? Pelo seguinte, de 8 até 8,1, nós vamos andar 0,1. De 7,9 a 8, nós vamos também andar 0,1. Então, a gente consegue perceber que o 8 realmente está geometricamente no meio, entre o 7,9 e o 8,1. Agora, se você não pegou isso que eu passei para vocês, não tem problema, tá? Vai fazer 7,9 mais 8,1 vai dar 16. 16 dividido por 2 vai ser igual a 8. Então, mas de qualquer forma, a gente consegue perceber então que a nossa mediana é o número 8. Logo, o gabarito dessa questão é a alternativa B. Parou por aqui? Não, pessoal, ó. Sem manha, hein? Agora nós temos mais uma questãozinha aí da banca FGV, banca grande aí, para a gente poder brincar, hein? Pessoal, o faturamento em milhões de uma indústria ao longo do primeiro semestre é analisado pelo contador da empresa. Após conferir e analisar todos os valores, foi gerado a planilha abaixo. Então, nós temos os meses, que é de janeiro a junho. O desvio padrão em milhões do faturamento da empresa ao longo do ano é. Pessoal, quando se fala em desvio padrão, tá? Nós podemos aplicar essa formulazinha aqui, ó. Desvio padrão. Primeiramente, antes de mais nada, calma. Desvio padrão. Não seja emocionado, tá? Você tem que fazer a seguinte pergunta: o desvio padrão, ele é amostral ou ele é populacional? Bom, observa que nós temos 6 meses. Esses 6 meses ele foi tirado de um período de um ano, tá? Do período do ano. Então, observa, se nós temos um ano e do ano nós só vamos trabalhar com 6 meses, então esses 6 meses representa uma amostra. Então, o nosso desvio padrão ele vai ser amostral. Qual que é a fórmula de se calcular? Nós vamos ter o somatório, né? Vou só arrumar esse somatório aqui. Então, nós vamos ter o somatório dos desvios em relação à média elevado ao quadrado, dividido, então, pela quantidade de elementos menos 1, por ser amostra. Tudo isso dentro de uma raiz quadrada. Então, você observa o seguinte, que nessa fórmula do desvio padrão, você precisa saber calcular a média. Se você não saber calcular a média, aí vai dar ruim, tá? A média é o somatório dos elementos dividido, então, pela quantidade. A média é o mais fácil. Então, aqui eu tenho o seguinte: eu tenho 5 mais 3, 8, 10, 17, 20. Coloco 0 e sobe 2. 2, 3, 5, 7, 10, 12. Então, a nossa média é 120 dividido por quanto? Se é semestre, né? Então vai ser 6 meses. 120 dividido por 6. Bom, como eu sempre falo, pessoal, vamos facilitar a nossa vida de concurseiro. Vamos cortar esse 12 dividido por 2 é igual a 6. Ou 12 dividido por 6 é igual a 2. Estamos simplificando, tá? E 6 dividido por 6 é igual a 1. Nós sabemos que todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo, tá? Então, a nossa média é igual a 20. Sabendo-se que a média é igual a 20, é só darmos continuidade, então, a essa resolução. Vou criar uma outra coluninha dos desvios em relação à média, tá? Então, é o seguinte, eu vou pegar esse valor e vou calcular a diferença entre ele e a média. Então, por exemplo, 15 menos 20 vai ser igual a menos 5. 23 menos 20 vai ser igual a 3. 2 menos 20 vai ser igual a 2. 20 menos 20 vai ser igual a 0. 17 menos 20 vai ser igual a menos 3. E 23 menos 20 vai ser igual a 3. Só que, pessoal, ele não quer somente o desvio em relação à média, ele quer o desvio em relação à média elevado ao quadrado. Então, vamos pegar todos esses valores aqui e elevar ao quadrado. Bom, menos 5 elevado ao quadrado vai ser igual a menos 25, correto? Não, não está correto. O que é menos 5 elevado ao quadrado? É menos 5 que multiplica
menos 5. Bom, 5 vezes 5 vai ser igual a 25, menos com menos mais. Então, qualquer valor negativo, quando elevado ao quadrado, passa a ser positivo. Então, a gente pode desconsiderar esse menos aqui. Então, vai ficar com 25. 3 elevado ao quadrado é igual a 9. 2 elevado ao quadrado é igual a 4. 0 elevado ao quadrado é 0. Menos 3 elevado ao quadrado é 9. E aqui também vai ficar 9. Então, ficamos com, vamos lá, 3 vezes 9, 27. Não, 3 vezes 9, 27. Com 4, 27, 28, 29, 30, 31. 31 mais 25, aqui vai ficar 6, aqui vai ficar 5. Então, o nosso desvio padrão vai ser 56, dividido pela quantidade de meses, que são 6, menos 1. Tudo isso dentro de uma raiz quadrada. Então, vamos ficar com 56, dividido por 6 menos 1 vai ser igual a 5. Tudo isso dentro de uma raiz quadrada. 56 dividido por 5. 56 dividido por 5. Eu sei que 11 vezes 5 dá 55. Para 56 falta 1. 1 não dá para dividir 5. Coloca uma vírgula e um zero. 2 vezes 5 dá 10. Para 10, zero. Então, vamos precisar calcular a raiz quadrada de 11,2. Agora o bicho pega, hein, pessoal? Pelo seguinte, a raiz quadrada de 11,2, para ser bem sincero com vocês, eu não faço ideia. Mas a gente tem uma saída. Qual que é a saída? Bom, eu sei que a raiz quadrada de 9 é igual a 3. A raiz quadrada de 16 é igual a quanto? É igual a 4. Pessoal, a gente quer a raiz quadrada de 11,2. 11,2. Então, a raiz quadrada de 11,2 é um valor que é um pouco maior, é um valor maior que 3 e menor que 4. Então, qualquer alternativa que for 4 ou maior que 4, a gente pode descartar. Então, ó, não pode ser alternativa B, não pode ser alternativa A, não pode ser alternativa C e não pode ser alternativa E. Observa, então, que a banca, na verdade, ela arredondou. Normalmente a FGV coloca o valor do desvio padrão aproximado, mas ela dessa vez ela não falou nada. Então a raiz quadrada vai ser 3, alguma coisa, que arredondando vai ser 3. Tá? Então logo a gente consegue concluir que o gabarito dessa questãozinha aqui é a alternativa D. E aí, meus amigos, eu quero saber de vocês. E aí, estão sobrevivendo? Como que vocês estão se saindo, hein? Bom, vamos resolver mais uma questãozinha, tá? Sobre desvio padrão. Só lembrando que desvio padrão é uma medida de dispersão centrado na média, tá? Por isso que nós temos a média aqui no meio dessa fórmula. Bom, ele falou o seguinte: uma amostra tem média igual a 20 e desvio padrão igual a 3. Após transformação linear y, que é igual a 5x menos 4, o novo desvio padrão é. Aqui basicamente está explorando as propriedades das medidas de posição e medida de dispersão. Bom, quais são as propriedades, pessoal? Nós temos de um lado, então, as medidas de posição. Medida de posição, nós temos média, moda, mediana, e temos também as medidas de dispersão. Medida de dispersão, nós temos amplitude, desvio médio, intervalo interquartílico, variância, desvio padrão. Beleza. Temos as 4 operações básicas da matemática. De um lado, nós temos soma e subtração, e do outro lado, nós temos multiplicação e divisão. Agora a pergunta que não quer calar, hein? Soma e subtração, tá? Soma e subtração, ou melhor, medida de posição, média, moda e mediana, ela é afetada por soma e subtração? Sim. Ela é afetada por multiplicação e divisão? Sim. Medida de dispersão, ele é afetada por soma e subtração? Não. Ele é afetada por multiplicação e divisão? Sim. Só que, cuidado, a variância, ela vai levantar o dedo e vai falar, eu sou afetado, mas além de eu ser afetado, eu sou afetado pelo quadrado da constante, tá? Então, ela é afetada pelo quadrado da constante. Observa, então, que nesse contexto aqui, ele passou uma média igual a 20 e um desvio padrão igual a 3. Depois ele passou essa relação aqui de y, né? Ele quer saber o desvio padrão, o desvio padrão de y, seguindo essa fórmula aqui. Nós vamos ter 5x menos 4. Então, vamos pegar esse x aqui e substituir pelo desvio padrão
de que foi informado, tá? Então, basicamente, nós vamos ficar com 5 vezes 3 menos 4. Só que vocês têm que tomar cuidado com um pequeno detalhe. Segundo essa propriedade que nós acabamos de falar, a medida de dispersão era afetada por soma, por multiplicação e divisão. Então, essa multiplicação e divisão, ela de fato vai afetar o nosso desvio padrão de y. Porém, ela não é afetada por soma nem subtração. Ó. Então, esse finalzinho aqui, ó, não é afetado. Então, quando você for calcular o desvio padrão, tudo que você precisa fazer é 5 que multiplica 3. 5 vezes 3 vai ser igual a 15. Então, isso leva a gente a concluir que o gabarito dessa questãozinha aqui é a alternativa A. Bom, quero saber se realmente vocês estão compreendendo, tá, pessoal? Ó, mais uma questãozinha, ó. Já resolvemos uma questão sobre desvio padrão, segunda questão sobre desvio padrão, e agora nós vamos para a terceira questão envolvendo então o nosso desvio padrão. Pessoal, vamos lá. As medidas estatísticas são utilizadas para resumir e interpretar os dados em pesquisa. Entre elas encontra-se as medidas de dispersão. Mais uma vez, pessoal, quando se fala em medida de dispersão, nós temos intervalo interquartílico, nós temos amplitude, desvio médio, variância, desvio padrão. Aí, continuando, que tem como função, vamos lá, então as medidas de dispersão, averiguar os dados obtidos são simétricos em relação ao valor central. Não, pessoal, na verdade, a simetria nem leva em consideração a medida de dispersão. Discriminar os pontos que representam um conjunto de dados. Não, pessoal, não é a ideia. Quando se fala em medida de dispersão, nós temos que pensar em variabilidade. Como assim, professor? Bom, nós temos que pensar que nós temos um termo central, normalmente é utilizado a média, e dessa média aqui nós vamos verificar a dispersão das informações em torno dessa média aqui, ó. Então, ó, estou saindo daqui, eu quero calcular essa dispersão das informações em torno da média, tudo bem? Perfeito. Alternativa C, avaliar a concentração ou afastamento dos dados de uma distribuição de frequência em torno das medidas de tendência central, sendo mais específico, em torno da média. Está perfeito, pessoal. Ó, vamos supor que a gente não soubesse o que é desvio padrão, mas mesmo assim eu vou trazer dois exemplos para vocês. O primeiro exemplo, eu tenho o seguinte, eu tenho as informações, então, todas aqui espalhadas, e o segundo exemplo, eu tenho isso aqui. Se eu perguntar qual que é o maior desvio padrão, é esse primeiro ou esse segundo? Com certeza você vai me responder que esse aqui possui um desvio padrão maior. Por quê? Porque essas informações estão mais afastadas. Enquanto essa aqui, ó, você vai falar que o desvio padrão dela é menor. Por quê? Porque a dispersão aqui ela é menor, ou seja, os dados estão mais concentrados. Então a gente consegue concluir que, de fato, o gabarito dessa questão é a alternativa C, que a medida de dispersão ela busca justamente avaliar o afastamento ou então a concentração das informações, tudo bem? Perfeito. Então, tem muito o que comentar. Gabarito alternativa C. Ficou com dúvida na D ou na E? É só comentar aí abaixo. Vamos continuar, vamos dar mais um pulo, hein? Última questãozinha de hoje para a gente fechar com chave de ouro aqui nossa bateria de questão. Ele traz o seguinte: extrai-se duas cartas de baralho padrão, 50, padrão, ou seja, de 52 cartas, sem reposição. A probabilidade de formarem um par de mesmo valor é. Só, pessoal, eu não sou muito bom em baralho, tá? Se eu falar alguma besteira, aí vocês me corrijam. Pessoal, mas basicamente, então, nós temos os paus, nós temos a nossa espada. Ah, eita, não sei nem se eu escrevi certo. Nós temos as espadas, nós temos o nosso ouros, e além disso, nós temos a nossa copas. Então, nós temos quatro naipes aqui no baralho. Pessoal, totalizando de A até Reis, nós vamos ter 13 opções. Perfeito. Então, tem uma urninha lá com todas as cartas. Pessoal, a partir do momento que só tem cartas, só tem baralho, a partir do momento que eu for tirar qualquer objetinho de lá, eu tenho certeza que eu vou tirar um baralho. Então,
Estão todos os baralhos dispostos lá, estão todos os baralhos dispostos. A partir do momento que eu for tirar algo, eu sei que eu vou tirar uma carta de baralho. Então, o que que acontece? A primeira possibilidade, o primeiro item eu sei que é um baralho, tá? Então, eu não sei qual carta que é, mas eu tenho certeza que eu vou retirar um baralho. Então, a primeira tentativa, eu já tenho certeza que vai ser um baralho. Então, ó, isso aqui, lembra, a probabilidade sempre é um valor que vai de 0 a 1. A probabilidade de zero é quando não tem chance nenhuma de acontecer. Por exemplo, não tem como eu colocar a mão lá dentro dessa caixa e retirar uma bola. Por que não tem condições de eu tirar uma bola? Porque eu sei que só tem carta de baralho. Então, a probabilidade de eu tirar uma bola é zero. A probabilidade de eu tirar uma carta, tá? É de 100%. Por quê? Porque eu tenho 100% de certeza que eu vou tirar uma carta. Então, a primeira possibilidade é essa. Eu sei que vai sair um baralho. Beleza, agora vamos para a segunda retirada. A segunda retirada, pessoal, é o número de probabilidades, tá? Em relação ao número de casos favoráveis em relação ao total. Digamos que eu tenha tirado o número 3 aqui. Pessoal, se eu tirei um 3 de paus, ou eu posso tirar um próximo 3 de espada, ou um próximo 3 de ouro, ou um próximo 3 de copas. Tá? Então, quando ele quer um par, então basicamente nós vamos tirar o mesmo valor em naipes diferentes, tá? Então, observe o seguinte: se eu já tirei uma, então vai me restar uma, duas, três. Então, vai me restar três possibilidades, tá? Pessoal, num baralho convencional, a banca até explicou aqui, ó, nós temos 52 cartas. Só que já foi retirada uma carta inicialmente. Então, se já foi retirada uma carta inicialmente, sobrou quanto? Sobrou 53. Tá? Então é só fazer essa multiplicaçãozinha aqui. Uma vez 3 vai ser igual a 3. Uma vez 53 vai ser igual a 53. Essa aqui já é a nossa probabilidade. Opa, 53 não, eita, o professor tá maluco. Desculpa, pessoal. Nós temos 52 cartas. Se já foi retirada uma, então resta para a gente 51 cartas, tá? Então, se tinha 52, já foi retirada a primeira, restou 51, tá? Ó, 52, foi tirada uma, ficou 51. Agora sim, então essa aqui já é a nossa probabilidade, 3 sobre 51. E nas alternativas não tem. Sabe por que não tem? Porque, inclusive, é muito comum as bancas simplificarem, tá? Então, vamos simplificar isso aqui, ó. Eu sei que 3 dividido por 3 dividido por 3 é igual a 1. E 51 dividido por 3, vamos fazer essa continha aqui. 51 dividido por 3, uma vez 3 dá 3, para 5 falta 2. Desce esse 1 aqui. 7 vezes 3, 21, para 21, 0. Então, 51 dividido por 3 é igual a 17. Então, ficamos com 1 sobre 17. Isso leva a gente a concluir que o gabarito, então, dessa questãozinha aqui é a alternativa B. Pessoal, fizemos bastante questões aí, trabalhamos um ótimo vídeo para a gente poder revisar, repassar alguns conteúdos que já foram esquecidos e até mesmo estudar. E por falar em estudar, deixa eu fazer um convite. Caso vocês queiram se aperfeiçoar mais nessa parte de gráfico de setores, mediana, variância, desvio padrão, probabilidades, ou então outros assuntos relacionados à estatística, não deixe de conhecer meus cursos clicando no link aí abaixo. Foi um prazer e nos vemos então nos próximos exercícios. Até mais!